olá, meu amigo, olá, minhas amigas. Bem-vindos ao Portal do José. E conforme prometido, hoje nós estamos aqui com o professor Nildo Orix, ele que tem sido muito solicitado por vocês, para a gente responder algumas questões aqui. Ele que é o presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Tem muitas informações aí que estão acontecendo fora do Brasil, que se aplicam aqui, e as que acontecem aqui têm repercussão fora. Então, a gente vai tentar desvendar alguns mistérios hoje com vocês aqui no nosso Portal do José. Ô, Nildo, muito obrigado por estar aqui com a gente novamente. Eu começo fazendo a pergunta fácil. Para onde está indo o mundo? José, é um prazer voltar aqui ao Portal do José, ter o teu convite, as tuas sempre atinadas questões, né? E, sobretudo, o teu público, que também é um público de vocação crítica, de manifesta crítica, né? É um prazer. Bem, o mundo é um mundo que caminha à deriva, mas é um mundo que tem dono. E esse mundo à deriva, ele é apenas uma aparência, porque ele é à deriva para os milhões, para os condenados da terra. Lá nos Estados Unidos, 40 milhões de desempregados, na Europa, outros tantos. Na África, na Ásia e na América Latina, a crise é devastadora para as classes subalternas, para os trabalhadores. Mas, nesse período, a classe dominante em escala global e, sobretudo, o imperialismo estadunidense e a força do Império Alemão que tenta se impor na Europa, eles reforçam suas posições do ponto de vista da propriedade do dinheiro e do rentismo, portanto, e da produção da ideologia, que o mundo é um mundo globalizado, que o mundo é um mundo só, tentando anular, sobretudo, as especificidades nacionais, como a brasileira, como a chilena, como a guatemalteca, como a caribenha e como a dos países africanos e dos países asiáticos e do Oriente Médio. É um mundo que tem proprietários que exercem esse poder de propriedade de maneira absolutamente cruel, devastadora, como é a norma do sistema capitalista. E nós, aqui no Brasil, naturalmente, também aparentemente na deriva, mas as classes dominantes aprofundando a propriedade, o poder e o dinheiro. Eu dou só um dado. Lá dentro dos Estados Unidos, José, só nesse período da crise, nesse último período da administração do Trump, os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres ficaram mais pobres. Essa é a informação do Wall Street Journal, que não é naturalmente um jornal revolucionário, é um jornal da ordem. Enfim, o mundo continua sendo velho mundo, grávido de uma revolução, grávido de uma rebelião, mas ainda as forças populares pulsando de maneira latente. Aqui no Brasil, Nildo, eu tenho percebido um fenômeno, e quando eu critico, eu falo sobre o que eu vou conversar contigo agora, muitas pessoas pensam que eu tenho uma birra pessoal com relação à Rede Globo de televisão, por exemplo. Porque eu tenho, quando você observa os telejornais, eles fazem uma campanha emocional por conta da Covid, que é um drama que está, enfim, atingindo milhões de brasileiros. No entanto, eles não vinculam a figura do Bolsonaro à responsabilidade por essas mortes. É como se os meios de comunicação fizessem críticas para mostrar para a sociedade que estão fazendo papel jornalístico, mas eles escondem um gabinete desse governo, porque eu digo que esse governo é montado por 3 gabinetes. O gabinete do ódio, esse que todo mundo já conhece, o gabinete da burrice, que é comandado pelo presidente da República, esse que manda agredir a China, esse que não tem ministro da Saúde, que faz tudo contra as normas indicadas pela ciência, enfim. E tem o terceiro gabinete, que é o gabinete do assalto, comandado pelo Paulo Guedes. E o gabinete do assalto, ele fica na encolha. E você vê que Guedes não está aparecendo em lugar nenhum. Então, eu queria sua análise aí, se eu exagero quando eu atribuo aos meios de comunicação um papel de sustentação do gabinete do assalto. Não, acho que você toca no ponto central. Não é um tema novo, José. Sabe por quê? Porque esse extraordinário carioca chamado Lima Barreto, num romance extraordinário que se chama Recordações do escrivão Isaías Caminha, escreveu qual era o papel do jornalista e do jornalismo em 1903. E sabe qual era o nome do jornal que o personagem se desenvolve? Chamava precisamente O Globo. Muito antes de qualquer coisa acontecer. Mas ele escreveu muito contemporâneo de um outro inglês chamado John Hobson,
que foi o precursor dos estudos sobre imperialismo, que mostrou como, lá na Inglaterra, o poder das finanças manufaturava a opinião pública através da mídia e criava, José, na periferia capitalista, uma mídia igualmente nefasta, que é essa que hoje escracha com o ministro do Meio Ambiente, escracha com o Flávio Bolsonaro, escracha com os temas da moral, mas oculta sistematicamente o bankster, que é Paulo Guedes. O bankster, eu estou aqui pegando uma expressão que não me é cara, mas que é muito comum, que é de Delano Roosevelt, que ele dizia são a mistura de gangster e banqueiros do mundo das finanças, que efetivamente assaltam o Estado com a dívida pública, assaltam o Estado com a política fiscal, assaltam o Estado com a política cambial, com swaps bancários, etc., assaltam o Estado com todas as políticas que informam esse ultraliberalismo. De resto, a Globo compensa isso com a produção da emoção fácil. Então, veja como a Globo ensinou o brasileiro a chorar. Político que não chora parece não ser um político sensível. Ator que não chora parece que não é um ator bom. Jogador de futebol que não chora, a Globo produz a emoção fácil, a emoção do identitarismo. Ela não tem nada de novo nisso. Nós estamos no Brasil com a CNN e faz exatamente a mesma coisa, idêntico. Então, a Globo é uma reprodução, desde a época de Walter Clark, a Globo faz a televisão from United States, com o pacote da dramaturgia e da novela. Lá são as séries, aqui segue sendo as novelas. A produção fácil da emoção. Então, é nefasto, porque é uma combinação explosiva. Ô, Nildo, eu gosto muito de citar um pensamento do Hegel, quando eu falo de meios de comunicação, porque ele tinha uma frase muito sintética, mas eu acho ela muito profunda. Ele dizia que a informação gera a ação e a desinformação gera a conformação. Olha só esse pensamento, a informação gera ação. Isso no nosso microcosmos, se eu estou aqui gravando com você, fazendo programa, fazendo nossa live, e de repente eu sou informado que vai cair um meteoro na minha casa, com essa informação eu saio. Agora, se eu não estou informado de absolutamente nada, isso eu estou falando no meu microcosmos, isso se aplica também no macrocosmos. Se a gente tem uma massa populacional que é desinformada, e agora a gente tem o advento da internet, que quando surgiu lá atrás eu romanticamente achei que ia ser uma ferramenta revolucionária para o bem, mas eu acabei percebendo que a mediocridade teve muita voz, né? Então, deter o controle da informação é vital nesse processo de dominação. O que você pensa disso? Bem, olha, eu quero te dizer aqui, olha nessa pandemia aqui que eu tenho um grupo de estudo que é amanhã. Olha aqui, Hegel e a fenomenologia do espírito. Eu não cheguei nessa parte ainda, mas quando eu chegar a gente vai conversar. De qualquer forma, você toca num ponto crucial. Qual é o ponto? George Orwell, no livro 1984, George Orwell é um anarquista. Esteve na Guerra da Espanha, na Guerra Civil, e no prefácio que ele faz aqui da Revolução dos Bichos, ele coloca um prefácio, um pós-fácio maravilhoso, que é a lógica de George Seldes, Noam Chomsky, do meu querido Lima Barreto e Cachamby, é de toda essa gente. O que é? O jornalismo teme a opinião pública bem informada. Então, eu estou referendando tudo que você está dizendo. O jornalismo teme a opinião pública bem informada. É por isso que o jornalismo brasileiro é essa máquina de produção de ideologia. Quando ele destaca a morte, o assassinato brutal de um trabalhador dos Estados Unidos, né? Do Floyd, do George Floyd, ele oculta um conjunto de dramas. Então, por exemplo, agora ela flerta com o combate ao racismo e até coloca um conjunto de jornalistas negros na tela, Sim. Mas ela cala sobre o problema carcerário brasileiro, onde apodrecem milhares de negros, 820 mil presos, dos quais 44% sequer têm processo e a sua grande maioria é negro e pardo, todos trabalhadores. Então, veja, produz o choro por um lado e cala sobre o sistema carcerário por outro. Então, o jornalismo, o José, ele é precisamente a arte de iluminar alguma coisa para ocultar aquilo que é essencial. Por quê? Porque o jornalismo teme a opinião pública bem informada. Daí que o teu trabalho aqui é de natureza distinta, porque você rema contra a maré. Mas os grandes monopólios de meio de comunicação, eles estão aí
para fazer um trabalho de dominação política completo. Sim. Ô, Nildo, eu estou olhando aqui para baixo, que tem muitas perguntas ainda que as pessoas mandaram para a gente, e tem uma questão aqui que eu acho muito interessante. Dá para a gente imaginar, em algum outro lugar do planeta, uma sustentação de um governo, como a gente tem no Brasil, sob o seguinte aspecto: o governo Bolsonaro ele tem apoiando esses grupos de partidos políticos travestidos de igrejas neopentecostais, um grupo de supostos intelectuais que estão ainda com o discurso do anticomunismo dos anos 40. A gente tem uma parcela das Forças Armadas ou de militares dentro desse governo. A gente tem, enfim, é uma miscelânea. Você coloca Roberto Jefferson, Olavo de Carvalho, militar, generais, pastores evangélicos, tudo isso no mesmo saco. Existe algum lugar no mundo que se teve um governo com gente assim do extrato intelectual, de gente do extrato moral tão baixo? Em vários países latino-americanos a competição é brava. A competição não é brincadeira. Aqui na América Latina, a gente estuda minuciosamente, né? Se você vê o que é Yanes na Bolívia hoje, é verdadeiramente espantoso, né? Se você vê o que foi Macri na Argentina, é avassalador, né? Macri na Argentina é avassalador. A Se você vê Colômbia o que também, né? é agora. Na Colômbia, Ivan Duque. Bom, e se você vê na Colômbia, que é o regime de terrorismo do Estado, que é onde eu considero para onde a gente está caminhando, né, de Ivan Duque, não, isso é um papel protagônico. Ontem mesmo, há 2 dias, desembarcaram na Colômbia 800 oficiais militares de alto nível, uma tropa de elite do exército estadunidense, que vai trabalhar nas fronteiras com a Venezuela e já num país que tem bases militares por toda parte, né? A base de Manta foi desativada lá no Equador, etc., e se concentraram na Colômbia. Então, essa combinação é uma combinação explosiva em toda a América Latina. Mas isso tem que fazer distinções. Por exemplo, eu considero que essa evangelização do Brasil, seja pelas religiões afro, seja pela religião católica, ou seja pela religião pentecostal, ela é nociva. A religião é um instrumento da alienação. Eu quero dizer aqui para o nosso público que as pessoas têm individualmente a sua fé, é algo que não nos diz respeito. Agora, quando isso vem pelo mundo da política e como está no mundo da política, eu denuncio isso como impostura. O caso dos intelectuais já é uma situação crônica, José. A grande maioria dos intelectuais não são intelectuais públicos. E no Brasil, são acadêmicos. O acadêmico não é um intelectual. O acadêmico publica muito, mas ele não é um intelectual, porque o intelectual tem que ter uma vocação pública. Então, veja, aí tem um desencontro, porque aí dentro da universidade, nós que nos reivindicamos intelectuais, somos acusados de política. E aqui no mundo político, nós somos acusados de acadêmicos. Mas nós temos que entender, e o teu público tem que entender, porque entende, na prática entende, que sem teoria nós não vamos na esquina. Uhum. Percebe? Sem teoria, tu não faz esse programa. Sem teoria, as pessoas não fecham a porta da casa. Tem uma estrutura de material, elas não sobem no elevador. Isso é tudo teoria. Então, veja. E, por último, os militares. Nós temos uma larga tradição de militares nacionalistas e revolucionários na América Latina. O general Lázaro Cárdenas, no México, Juan Domingo Perón, na Argentina, Omar Torrijos, no Panamá, Velasco Alvarado, no Peru. E eu podia seguir aqui falando de muita gente, no Brasil, uma quantidade imensa. O que ocorre é que, desde 1936, houve um enquadramento das Forças Armadas Brasileiras a partir do Comando Sul dos Estados Unidos. Castelo Branco foi o sujeito que enquadrou o tenentismo e hierarquizou o Exército Brasileiro. Mas agora nós vamos ter que ter uma discussão séria com os militares. Eles vão ter que adotar o bordão de Simão Bolívar: infeliz do soldado que atira contra seu próprio povo. Nildo, pelo que você está falando, assim, fica muito evidenciado que a teoria marxista, né, de classificar a existência, né, de conflito de classes, ela está absolutamente válida e presente hoje, né? Porque você pega esses fenômenos que você falou na América Latina inteira. Você tem forças econômicas, elites nos meios de comunicação. Eu gosto muito de estudar esse assunto.
os meios de comunicação na América Latina inteira são propriedade de empresários que faziam outras coisas e anteviram ali nos meios de comunicação uma forma de ganhar dinheiro, fazer tráfico de influência, destruir reputações, fazer extorsão, levar vantagem. A família Marinho que nos diga, né? Que o Roberto Marinho veio de Niterói outro dia, carregando a malinha, e hoje hoje é uma família de bilionários, né? E não foi só pelos belos olhos do Roberto Marinho, nem pelo Irineu Marinho. Então, a gente pode identificar que existe hoje, e como comprovação dessa tese de Marx, que há um conflito de classes na América Latina inteira e no mundo? Olha, você coloca uma das questões mais importantes e que não aparece assim como você está colocando, José. Porque todo o problema... Nós estamos divididos no Brasil entre um liberalismo de direita e um liberalismo de esquerda. Falta uma esquerda radical. Falta aquilo que eu defendo, que é um novo radicalismo político no Brasil. Esse radicalismo político que emergiu das entranhas da ditadura em duas grandes figuras. Primeiro, na figura de Manuel Brizola, e segundo, na figura de Lula. Uma morreu com dignidade, a outra desapareceu aí de maneira absolutamente vulgar. E nenhuma representa mais uma tradição crítica. Então, veja que tem uma orfandade de esquerda no Brasil, daquilo que eu reivindico como um novo radicalismo político. Isso é muito importante. Né? Agora, é claro, a noção de classe que você observa, ela se dissipou porque aqui começou uma moda política importada dos Estados Unidos de valorização daquilo que se chama identidades, que se expressou, por exemplo, na última campanha presidencial dos Estados Unidos, na figura de Bernie Sanders. A luta pelos direitos dos negros, a luta pelos direitos dos latinos, a luta pelo direito dos LGBTs e a luta pelos direitos dos negros. Ora, essa é a matemática dos Estados Unidos. Vamos pegar a questão racial. Nos Estados Unidos, 13% ou 14% da população é negra. Ora, não é o drama racial brasileiro. Nós temos particularidades próprias. Aqui é 60,2% da nossa população. Nós temos uma miscigenação e nós não tivemos aquele apartheid que teve nos Estados Unidos. Aí no Rio de Janeiro, teve uma figura como Nilo Peçanha. Nilo Peçanha não era negro, foi governador do estado, foi presidente da República. Ele liberou 8 mil escravos na ponta de facão aí por toda essa região de Campos. Antes de 82 a 88. Aqui nós temos uma outra trama. E aqui se reduziu tudo isso, José. A discussão da mulher, do negro, do gay, do migrante, etc. Ora, o conceito que nos unifica é o conceito de classe trabalhadora. E é isso que me faz ter um compromisso total com a população carcerária. Não é porque é negro, é porque é trabalhador. E porque eu me comovo com isso, eu me toco, porque essa é a minha condição. E porque eu sei que eu vivo do meu trabalho, tanto quanto eles vivem, inclusive, sem trabalho. Essa é uma dificuldade gigantesca. E aí o conceito de classe, efetivamente, tem que orientar. Sabe por quê, José? Porque tu dá a pista. Porque a classe dominante tem muito claro o conceito de classe. Muito clara. Entendeu? Quer dizer, se você vê o livro do Mário Filho, que dá o nome ao Maracanã, O Negro no Futebol Brasileiro, ele mostra muito claro. O primeiro racismo aqui se manifestou não porque os jogadores eram negros, mas porque eram pobres. Quando chegou no Fluminense, logo o Fluminense, um negro com muitas posses, que depois, inclusive, jogou no São Paulo, está lá. Não teve problema nenhum. O problema é um problema de classe. E a burguesia tem a noção de classe. E ela empanturra todos nós, todos os dias, com as pequenas divisões. O José está a favor do trabalhador, mas ele não é gay. Bom, o gay não é mulher. A mulher não é negra. A negra não é nordestina. E aí nós vamos nessa situação dissipando o conceito de classe. E a burguesia não, ela afirma em cada passo o conceito de classe. No Paulo Guedes, no corrupto e liberal Michel Temer, inclusive nos governos do Lula, da Dilma e do Fernando Henrique Cardoso, muito claro. Então, essa questão que você coloca é essencial. Você vê que coisa impressionante que você está falando, e é perceptível por eles, né? E por nós, como observadores, quando a gente viaja, circula pelo mundo, você percebe que, por exemplo, já que eu citei meios de comunicação, a família Marinho eles têm muito mais identidade com as famílias que são detentoras de outros meios de comunicação nos Estados Unidos, na Europa, que com o povo brasileiro.
Os banqueiros brasileiros, eles têm muito mais identidade com os banqueiros estrangeiros do que com o povo brasileiro. Então, quer dizer, quando a gente era estudante, tinha uma brincadeira que a gente dizia que a classe operária era interplanetária, né? Ela deveria se unir em todos os cantos. Mas isso acontece no setor mais alto da economia e da sociedade, né? Os plutocratas, os bilionários, eles se reúnem com muita facilidade, pegam o jatinho, eles têm um clube cuja nossa participação é impossível, né? Bem, veja, essa conversa está sendo ótima pelo seguinte. Aliás, eles nem pegam o jatinho. Sabe o que eles fazem hoje? Veja o Paulo Guedes. Todas as ações que o Paulo Guedes está tomando hoje foram aquelas que foram tomadas pela Reserva Federal na crise de 2008, 2009. A Reserva Federal tampouco comprava títulos podres, mas ela começou a comprar. O Paulo Guedes faz todas e cada uma das medidas tomadas pelos Estados Unidos. Eles nem têm hoje o trabalho de ir lá. Eles pegam pela página do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, e ali tem um monte de exemplos, eles já pegam tudo dali. Além disso, quando eles fazem encontros nas universidades estadunidenses, então convido os políticos nossos para ir lá. Harvard, Yale, na Europa, Oxford, o Sorbonne, fazem cursinhos lá e chamam nossos políticos vão. E aí se encontram lá com Laura Summers, com todos eles, com a Lagarde, com todas elas, e converso, e tem converscotes, e são encontros rapidinhos, de uma semana, regada a bom comida, nos hotéis elegantes, etc., e já acertam tudo. E depois se comunicam pelo WhatsApp. O nosso pessoal que está combinando um jogo de futebol no WhatsApp, os banqueiros fazem a mesma coisa. E eles estão mais do que isso, mas não é uma articulação macabra, José. Eles são sócios. Eles ganham com a desvalorização do real, com a valorização do real. Eles ganham com a política fiscal, eles ganham com a abertura da economia, eles ganham com a estrangeirização da economia, eles ganham quando agora se decide que pode ter capital externo nas comunicações. Então, eles são sócios, mas não é um sócio assim, no sentido sentimental, que eu sou um cara que tem identidade contigo. Porque nós não temos nada materialmente, nós temos efetivamente uma consciência de classe. Eles têm uma consciência de classe garantida pela conta bancária. Essa é muito mais fiel. Sim. O Nildo, você tocou em 2008 nos Estados Unidos, os principais articuladores da bolha que lesou milhões de norte-americanos, levou gente ao suicídio, são pessoas que tiveram formação em Harvard, ou seja, pessoas do mais alto nível intelectual, mas com uma moral de vagabundo de quinta categoria. E essas pessoas estão espalhadas mundo afora. Eu gravei um vídeo ontem com muita raiva, porque Paulo Guedes está querendo ressuscitar a capitalização de novo no Brasil, aproveitando a pandemia. Você veja como é o psicopata, né? O psicopata está vendo a velhinha perdida, ele vê uma oportunidade de tomar a bolsa da velhinha. E o que está acontecendo hoje no Brasil é exatamente isso. Eles querem... O Paulo Guedes estava no Globo de ontem, querendo ressuscitar uma nova reforma da Previdência para introduzir o regime de capitalização, porque o empregador pagaria menos impostos e o empregado poderia, feliz da vida, depositar uma parte do salário dele num banco. É ou não é uma parte do gabinete do assalto internacional instalado no Brasil, um cara desse? Olha, toda a ideologia liberal está montada na ideia de que o Estado tem que sair da economia. Isso é falso. Segundo, que os empresários são gente que desafia o risco. Isso também é falso. O empresário é avesso ao risco, o capitalista é avesso ao risco, e o Estado é tudo para essa gente. Por quê? Quando o Paulo Guedes está lá, ele está precisamente montando uma engrenagem de... Bom, o Paulo Guedes faz conferências como a nossa aqui com o pessoal da XP Investimentos. E a XP Investimentos tem propaganda de Luciano Huck na Rede Globo. Eles estão todos articulados. É o mesmo consórcio. Eles estão ganhando dinheiro. E eles estão fazendo uma coisa fundamental, José, assaltando o Estado. O assalto ao Estado é um mecanismo permanente de acumulação de capital, seja pela política fiscal, pela política tributária ou pela política cambial, seja por toda a política de investimento, pela política de abertura ou de concessão de subsídios. Eles estão aí. Mas isso não é uma novidade do Paulo Guedes. Segundo, isso nós vimos com o Cardoso, nós vimos com o Lula, nós vimos com o Dilma, vimos com Michel Temer e estamos vendo agora, agora é uma coisa mais desinibida,
porque aparece sob o invólucro de uma ideologia liberal, que caiu por terra, porque os liberais diziam o Estado não tem que intervir. Bom, se o Estado não tem que intervir, suspende esse 1,2 trilhão, deixa fora, deixa o mercado quebrar. A TAM, que já pediu concordata, e um conjunto de outras empresas que estão quebrando. E o Estado já está turbinando. E o Paulo Guedes disse naquela entrevista que a Globo não mostra, disse o quê? Nós ganhamos dinheiro salvando as grandes e perdemos dinheiro salvando as pequenas. Todos os recursos, através do... Olha, o Paulo Guedes ficou à direita da Reserva Federal, porque a Reserva Federal, lá nos Estados Unidos, ela mandou, inclusive, um cheque para estrangeiros. Eu tenho um amigo estrangeiro nos Estados Unidos, vivendo em Orlando, vivendo em São Francisco, que receberam, sendo brasileiros, um cheque pelo correio, não passou pelo banco. Aqui, passou pelo banco, mas não passou pelo banco, José. Ficou no banco. Sabe como é que a prensa diz? Empossado. Imagine o que é uma poça. Uma poça é quando eu ia no teu delicioso café da Lapa. Aí chovia, tinha uma poça ali. Ora, os bancos não emprestam. 88% dos recursos ficaram na mão dos grandes bancos, que melhoraram suas posições de balanço, valorizaram na Bolsa de Valores e mandaram prejuízo para o Tesouro e para o Banco Central. É um assalto ao Estado gigantesco que está sendo feito de maneira muito clara. Essa gente não brinca em serviço. E para concluir, José, todos eles muito bem formados nas universidades. Aí tem que ter uma coisa que o nosso povão tem que entender. Universidade, eu sou professor universitário e não faço outra coisa. E quero dizer, tive duas oportunidades para abandonar o mundo universitário e entrar no mundo empresarial, no mundo do petróleo. Eu disse, não, minha função é ser professor. Qual é a grande questão? As universidades não estão aqui para servir o povo. Estão aqui para criar a força de trabalho para os capitalistas, porque a elite brasileira, se tu pegar o currículo de toda essa gente, eles fizeram seus mestrados, seus doutorados, e agora a sua graduação lá nos países centrais. Por isso que eles podem degradar aqui e deixar a universidade como uma peça de alienação, tal como são as igrejas. Sim, eu já debati isso uma vez com um colega, ele estava dizendo que a universidade ela não é transformadora, né? Ela acaba sendo um agente de conservadorismo, né? De se manter a estrutura da sociedade de uma maneira geral. Eu queria fazer uma colocações para você também, uma relacionada à economia, mas eu queria resgatar uma coisa anterior, porque nas redes sociais, quando eu vim para o YouTube, eu percebi um empobrecimento muito grande do discurso, né? As pessoas começaram a ser muito virulentas, muito agressivas, muito desbocadas, muito sem educação. Eu descobri que eles tinham um ideólogo, que é um estelionatário, que é o Olavo de Carvalho, está foragido nos Estados Unidos, e os seus discípulos, como são pessoas mal formadas, acham que podem reproduzir no Brasil os mesmos crimes que ele pratica de lá para cá. E agora estão se vendo as voltas aí com a Polícia Federal e alguns vão ser responsabilizados de uma maneira muito séria. Eu te pergunto, na universidade você percebeu também essa mudança de comportamento de alguns pares? Porque a gente, com divergência na universidade, eu sempre tratei as pessoas com educação, sempre participei de seminários, eu nunca vi nenhum tipo de agressividade, de grosseria, de ofensa, de tentativa de desmoralizar o outro. Como é que está isso hoje, Nildo? A gente está contaminado também na universidade? Não, na universidade e fora dela. O que acontece? Nós estamos vivendo uma guerra de classes. Essa guerra de classes começou de maneira aberta com o ajuste da presidente Dilma. Na verdade, com o estelionato da presidente Dilma, porque ela ganhou com um programa, derrotando o Aécio e Armínio Fraga, e no outro dia nos entregou o Joaquim Levy do Bradesco. E ali começou um ajuste, uma recessão da qual a gente não saiu mais. Agora vem uma crise mundial que agrava. Aquilo acirrou as contradições da classe. E aquela foi a campanha, se você recordar bem, mais disputada desde sempre. Porque Cardoso ganhou as duas fácil, Lula ganhou as duas fácil, a Dilma ganhou a primeira fácil, a segunda foi uma pancadaria completa. Até os liberais começaram a dizer, vamos baixar, etc. Mas era o efeito já da crise, da contradição de classe que estava se acirrando. A ideia de que o brasileiro é um cordial faz parte daquele livro do Sérgio Buarque, As Raízes do Brasil, que é um livro que não se sustenta, um livro miserável, eu diria. É uma tentativa de interpretação do caráter brasileiro, da nossa formação social, escrito em 37, que não segura a onda. Mas ele virou uma coisa. Agora, é claro que o ambiente da universidade ele começou a ficar também hostil por dupla razão. Primeiro, por esse conflito de classe que toca na sociedade brasileira, José, que afeta a universidade, mas também porque a universidade foi perdendo o rigor teórico.
Essa é uma questão que nós temos que tratar Sim. com clareza. A universidade foi rebaixando o nível do debate. Qualquer intelectual, e pior, qualquer acadêmico lá dos Estados Unidos, tem aqui vida fácil. Então, esse Stevenson, que soltou esse livro miserável, chamado Por que as Democracias Morrem, virou uma coqueluche, mas é um livro de quinta categoria. O livro Fascismo, da Jane Kirkpatrick, que foi secretária de Estado lá, é um livro miserável. E é vendido tanto na livraria do aeroporto, quanto é cultivado aqui. E o pensamento crítico brasileiro, nossos grandes autores, o Rui Mauro Marini, o Álvaro Vieira Pinto, o Alberto Guerreiro Ramos, o Edson Carneiro, todo o Darcy Ribeiro, os nossos grandes intelectuais são desconhecidos. Eu conheci agora um filósofo da USP, o Cruz Souza, que foi cassado em 64, e tem livro maravilhoso. Eu estava lendo aqui, ó, Pequena História da República. É um livro extraordinário. Cruz Costa. Extraordinário livro. Foi cassado. Hoje, o que a filosofia da USP faz? Fica discutindo Lacan e com o Zizek, ou fica discutindo Spinoza com Marilena Chauí. Essa tradição filosófica empobreceu, se descolou do Brasil. O pensamento crítico, concluo com isso, não é que não se possa ler Lacan e eu estou aqui com outro alemão, um Hegel. Não, eu leio isso aqui, estudo, não é só ler, é estudar com um grupo, etc. Mas eu tenho que conhecer o pensamento brasileiro. A Universidade Brasileira precisa se nacionalizar, José. Ela é uma peça de colonialismo intelectual abjeta. Ela é uma casa da alienação e não da cultura. E ela tem que ser uma casa da rebeldia intelectual e não necessariamente do tapa na cara. Sim. Ô, Nildo, no nosso portal a gente tem muitos inscritos que são simpáticos ao PT, a gente tem petistas também. Eu, quando fiz a live com o Ciro foi muito apontado, como quando ele argumenta, por sendo uma pessoa ressentida, uma pessoa magoada. Você, quando veio no nosso último programa também, algumas pessoas te criticaram também porque você ataca o PT. Até que ponto a gente deve preservar críticas ao PT, porque isso seria prejudicial à esquerda? Qual é a tua visão sobre isso? Bem, eu quero dizer para todos aqueles que são petistas o seguinte. Eu sou fundador do PT aqui no estado de Santa Catarina. E desde 78, 79, comecei a trabalhar na formação do PT. E só saí do PT no segundo ano, janeiro de 2005. Ia começar o terceiro ano do governo Lula, cujo ministro da Economia era um corrupto chamado Antônio Palocci. Então, ministro da Economia e depois chefe da Casa Civil de Dilma. Então, sabe como é que era a questão? Vou contar isso aqui, quero que você me dê 2 minutinhos. Quando nós da esquerda do partido, os radicais, os marxistas, começamos a criticar o Lula, as pessoas diziam, olha, o fundamental é que nós temos que derrotar o Cardoso e nós temos chance. Abandonem a crítica. Nós não respeitamos e continuamos fazendo a crítica, porque o Lula se elegeu, não porque ele virou esse Lulinha paz e amor ridículo e vulgar, mas porque ele era, em 2002, a figura mais radical da sociedade brasileira. Então, quando chegou em 2006, voltou a mesma história, José. Olha, não critique, porque agora a tarefa é da reeleição. Curiosamente, quando chegou 2010, o discurso era o mesmo. Não podemos criticar agora, porque a Dilma é desconhecida. E quando chegou 2014, não podia criticar. Por quê? Porque era uma eleição muito difícil, o governo tinha sido desgastado pela crise, etc. Qual é a moral da história dos 13 anos? Não se pode fazer crítica. E aí, o que aconteceu? O PT sofre hoje um gigantesco fracasso histórico. E aqueles que querem fazer uma acusação moral a mim ou a qualquer outro que critique o PT, na verdade, não querem prestar contas desse fracasso histórico. E nós que defendíamos a crítica, quando nós não fizemos a crítica, nós da esquerda, nós fizemos, mas quando eles não aceitavam a crítica, sabe o que eles deixaram? Eles deixaram o monopólio da crítica para a direita. E Bolsonaro, um político de quinta categoria, corrupto, degradado militar, vulgar, etc., chegou numa eleição sem partido. Não me venham com a história de Steve Bannon, WhatsApp, etc. Ele ganhou porque milhões de trabalhadores que não são fascistas, que são trabalhadores que votaram no Lula, que votaram na Dilma, que votaram no FHC contra os antigos esquemas, que etc., votaram nele. Então, o que o PT perdeu? O PT perdeu a capacidade de crítica.
e, obviamente, que não tem a menor capacidade de autocrítica. E isso ocorre, em geral, nos políticos. A regra é, não se pode criticar. Agora, depois de tudo que aconteceu, o PT desce da rampa do Planalto, é o retrato da derrota, desce Dilma e Lula juntos, sem convocar o povo para a luta. Qual é a minha crítica ao PT? Essencial. A minha crítica é dizer, Nildo, você só tem uma crítica para fazer ao PT. Eu digo, eu vou fazer uma só. O PT, Lula à cabeça e Dilma, todo o staff também, tratou o povo brasileiro como se nós fôssemos ovelhas. E durante longos 13 anos, nunca, jamais, nos convocou para uma luta. Vou dar 2 exemplos clássicos. Um, quando a Dilma, num acordo com o Serra, aprovou essa lei da partilha no petróleo, que é um entreguismo, que um governo da Revolução vai ter que revogar tudo isso. E outro, quando eles criaram uma narrativa, uma ideologia de quinta categoria sobre o golpe e desceram a rampa do Planalto derrotados, pensando que 2 anos depois o Lula voltava e não convocaram o povo para a luta. Então, isso é imperdoável. E aquele petista que nos escuta, que eu tenho uma coisa que a gente tem que diferenciar, José. O petista de base, ele não é corrupto, ele não ganhou um Rolex como o senador Wagner da Bahia, ele não ganhou um Land Rover como o Silvinho, ele não participou de sítio, não fez nada. Ele é um devoto da causa, da luta dos brasileiros. Ele tem que passar por uma autocrítica, ele tem que observar que tem um fracasso histórico aí evidente. Nildo, mas é usual partidos fazerem autocrítica? Isso não seria também uma demonstração de fraqueza, vamos dizer assim? Porque eu vi o ex-presidente Lula, ele dizendo que o PT não tem que fazer autocrítica, os outros é que se encarreguem de apontar as críticas ao PT. O partido não faz autocrítica? Mas claro que faz, é que o Lula é um vulgar. Mas eu vou explicar o que é autocrítica. Quando a Igreja Católica, o Papa Bergoglio, e mesmo a Igreja, com papas conservadores, quiseram se redimir dos crimes que cometeram contra os povos indígenas aqui no continente latino-americano, quando em 1992 se cumpriu os 500 anos da conquista, essa é uma autocrítica de natureza moral, sem impacto algum. A autocrítica que eu reivindico é a autocrítica do comunista, do revolucionário, do marxista. Qual é a autocrítica? Eu mudo de opinião na prática. A autocrítica não é chegar aqui para o José e dizer, José, me desculpe, eu me arrependi de ter chamado de social-democrata, de cachorro, de bandido. Não, é o seguinte, eu mudo a minha conduta prática. Agora veja o Lula. O Lula saiu da cadeia e começou a dizer assim, vai radicalizar. Aí ele começou a dizer, Bolsonaro tem que terminar o mandato. Depois ele disse, não, temos que ir para o impeachment. Depois ele disse, não, não tem que ir. Quer dizer, o Lula é uma biruta de aeroporto. Ele fica vendo o país de acordo com o seu próprio interesse. Ele não olha o povo brasileiro. Eu quero que o petista observe o comportamento errático do Lula. Não se pode atribuir isso à sabedoria, à sapiência. Ele amargou cadeia e ele dirigiu um sistema corrupto durante 13 anos. Eu acho que a peça jurídica, e você estará de acordo comigo, que esse canalha do Sérgio Moro produziu, não merece respeito. Mas isso não torna Lula imune de ter sido um político que conviveu com todo tipo de falcatrua em nome dos seus próprios interesses ou daquele programa que ele executava. Então, veja, a autocrítica... Queria concluir isso, José, me permite. A autocrítica não é uma confissão. Eu não tenho uma concepção religiosa de política. A autocrítica é o seguinte, vamos radicalizar? Então vamos. Vamos abraçar o povo? Então vamos chamar o povo para a conversa. Agora, o Lula não faz autocrítica nenhuma, porque não me interessa que ele venha aqui, dê uma entrevista para você, diga que ele está arrependido, pede desculpa. Isso é uma canalice, isso é um cinismo. Isso é um cinismo burguês. Mas você também foi quadro do PT. Não havia esse espaço dentro do PT para fazer críticas ao presidente, ao líder máximo do partido? E isso aí não existia esse método, e uma vez existindo, isso não entrava na cabeça das lideranças, principalmente do presidente Lula? Olha, deixa eu te dizer que eu fui militante de base do partido, e eu saí, quero repetir aqui, sou fundador do partido.
E eu não sou daquele petista que é cristão novo. Eu não sou aquele petista que entrou quando já tinha prefeito, governador e presidente da República para ganhar um DAS em Brasília ou um cargo. Não era isso. A minha situação era de militante de base socialista e revolucionária. E eu não tenho pressa. Nós vamos fazer a Revolução Brasileira. Eu tenho clareza disso. Ela está em curso. Mas eu vou te dizer o que não tinha, que o militante tem que saber. Em primeiro lugar, eu quero mostrar aqui, recordar para o teu público e para aqueles que pensam. A Veja, ela estampava uma capa que era o seguinte: os radicais atrapalham o Lula. Era contra nós. E a capa do Lula dizia: o Lula é viável, mas sem o radicalismo. Essa Veja detestável, essa Veja corrupta, essa Veja que vende a alma para o diabo a toda hora, a Rede Globo, tudo que era contra o Lula, fechou tudo com o Lula. O Lula salvou a Globo. A Globo quebrou, o Lula salvou a Globo. Quer dizer, como é que esse petista não acorda? O que falta? Caiu um raio na cabeça dele? Então, veja, eu sou um cara que analisa. Vou te dar 2 encontros que eu tive aqui, um em Floripa e um em São Paulo com o Lula. Qual era o problema? Eu era um intelectual do partido. Então, como intelectual, eu fazia as críticas. E um dia encontrei o Lula aqui, no meu bairro, num salão da igreja católica, que foram fazer um carreteiro, porque o partido se financiava assim. Não tinha fundo eleitoral, fala aí para a base. Era carreteiro é comida, né? É um arroz a carreteiro. O carreteiro é uma comida. É um arroz com uma gingazinha de carne para dizer que estamos comendo alguma carne, que era tudo baratinho para arrecadar finanças. E eu encontro o Lula e nós nos comunicávamos não assim como nós estamos fazendo agora, porque não tinha isso aqui. Não tinha nem e-mail, não tinha YouTube, não tinha StreamYard, não tinha Moodle, não tinha nada. Não tinha Facebook, não tinha Instagram. Então, hoje eu posso falar mal e fazer crítica e discutir que todo mundo escuta. Antes não tinha. Quem dava voz para o Lula? A Veja, a Folha, o Globo, a Isto É, etc. O Estadão. E o Lula desceu o pau contra a luta armada em El Salvador. E eu encontrei o Lula, quando eu entrei aqui, estava entrando ele, a ex-senadora Edeli Salvati, aquele séquito de oportunistas e parlamentares, que é uma gente que eu tenho, uma ojeriza. Parlamentar, para mim, eu já fico olhando, porque é uma rapaziada que não é chegada no compromisso com o povo. Eu tenho desconfiança. Então, eu olhei e fui direto nele: Lula, essa declaração aqui. Ele falou: não fui eu que dei. Eu falei: então você deu uma declaração dizendo que não é a tua posição, mano. Ele falou: não fui eu que dei, mas é o que eu penso. Quando ele disse isso, eu fui na jugular dele. Falei: então você é um cínico. Como é que você me diz uma coisa? Você não está arriscando a tua vida nas montanhas de El Salvador. Você não está enfrentando o Pentágono e aqueles milhões de mortes daquela sangrenta, 280 mil mortos desaparecidos, com massacres violentos em El Salvador. Eu tive agora, ano passado, lá. Então, veja, o Lula, ele era um cínico, sempre foi nisso. Uhum. E nós tínhamos os combates. E outros os seminários na Fundação Perseu Abramo, que eu participava como intelectual, e ele nunca escutou. O Lula não escuta ninguém. E aqueles parlamentares e governadores, José, eles estão, em primeiro lugar, preocupados não com o povo, com o público que te honra aqui e me honra com a audiência. Eles estão preocupados, como o governador do Ceará, ou como governador da Bahia, eles estão preocupados com a sua reprodução parlamentar. Aqueles petistas que estão embaixo, eles sabem. Não tem compromisso com a verdade, nem com a Revolução Brasileira, nem com o país, nem com a classe trabalhadora. Sim, isso aí eu até considero, Onildo, isso aí um vício da escola parlamentarista, da escola de se fazer política no Brasil, né? O que você atesta aí é que os políticos de esquerda, que deveriam ser mais combativos, né, eles acabaram sendo cooptados, eles acabaram assimilando esse tipo de comportamento. Mas, Onildo, eu queria colocar outras 2 questões para vocês, porque eu queria fechar o programa apontando qual é a perspectiva do Brasil depois que a Covid passar. O que o povo brasileiro vai experimentar? A gente não pode deixar de tocar na questão americana no momento. A gente tem percebido que os movimentos lá, que já vão para 10 dias, eles estão concentrando muitos jovens. É uma coisa muito interessante, porque tem manifestações que são majoritariamente de jovens brancos protestando contra a discriminação racial. A humanidade pode ter esperança com esse tipo de comportamento? O povo americano é diferente do governo americano? Não. O povo americano, eu aprendi isso, sabe com quem? Com Fidel Castro.
que é um político que não é recordado aqui. O Fidel sempre diz o seguinte: uma coisa é o governo imperialista, outra coisa é o povo. E o Fidel sempre teve imenso apreço pelo povo dos Estados Unidos, como eu também. E é uma das coisas que eu mais faço estudar os Estados Unidos. Veja, esse protesto que está lá, ele é um protesto de rua bastante estendido, dos afros e agora, estendidamente, dos brancos também. Não é um problema racial, é um protesto contra o racismo que diz respeito aos negros, que diz respeito aos brancos, mas, sobretudo, que diz respeito a uma coisa fundamental. Por que a Covid mata mais negros nos Estados Unidos? Não é porque são negros, é porque são negros pobres, porque os negros ricos não morrem. Essa é uma questão que o movimento negro aqui tem que entender. O racismo está aí. E eu, como conheço a sociedade cubana e conheço os Estados Unidos, eu quero dizer o seguinte: a sociedade cubana conseguiu uma conquista sobre a questão racial que não tem paralelo na América Latina. O movimento negro brasileiro tem que abrir o olho para Cuba, para a luta da Cuba na África, o compromisso dos cubanos que deixaram 350 mil homens na luta contra o apartheid, na gesta revolucionária de Che Guevara e de Jorge Risquet no Congo. O compromisso cubano é de envergonhar o Brasil, que é o país com população negra fora da África mais numeroso no mundo, muito mais do que nos Estados Unidos. Então, veja, aquele conflito está lá. O que aconteceu? O Trump, hoje, e o Procurador-Geral da República, já começou a admitir e disse numa coletiva de imprensa que vai aplicar a justiça violentamente. Primeiro colocou como é que chama? O toque de queda, estou com a expressão em espanhol na cabeça. Toque de recolher. Toque de recolher. O toque de recolher. Bom, a Guarda Nacional, etc. Agora viu, hoje estão suspendendo em vários estados. A população negra está lá colocada em 5 estados, basicamente. Não é generalizado. E tem 2 milhões de negros em Nova York. Uhum. Então, claro que os negros lá têm uma história de luta admirável, extraordinária, que nós também temos que conhecer. É muito importante isso. Sobretudo porque nós somos um país da miscigenação e do racismo também. Mas o que informa isso aqui é um conflito de classe, em primeiro lugar. E lá o que aconteceu? Então, o Trump agora mandou o Procurador-Geral da República dizer que vai atuar contra os 4 policiais. Eles vão para a cadeia, vão acumular, vão aguardar, estar reservado para eles uma pena grave. E há 2 dias, quem apareceu na cena? Barack Obama. Barack Obama deu uma conferência dizendo o seguinte: ele apareceu e o John Biden, do Partido Democrata, apareceu. John Biden disse o seguinte: olha, é inaceitável a violência e o assassinato de George Floyd, isso é uma estrutura aqui nos Estados Unidos, mas é inaceitável esse protesto popular. Ontem, Barack Obama apareceu referendando o protesto popular para enquadrar. E o que apareceu? Eu vi a entrevista e o protesto popular do irmão do George Floyd. E o que o irmão do George Floyd diz? Sou contra esse quebra-quebra, sou contra esse protesto, e o que nós temos que fazer? Nós temos que votar bem. O que significa? Todos eles indo para o Partido Democrata. Agora veja o seguinte: o Partido Democrata já teve na Casa Branca. E teve na Casa Branca não comigo nem contigo. Teve com o primeiro negro na história dos Estados Unidos. E não teve apenas um mandato, teve 2 mandatos. E o que mudou para a população negra nos Estados Unidos? Muito pouco. O Vidas Negras Importam, que aqui o movimento negro colonizado se apropria, isso nasceu em 2013, quando a justiça anistiou um guarda, o sobrenome chama Zimmerman, o assassinato brutal contra mais um negro. E durante o governo de Barack Obama, isso continuou. O governo de Barack Obama foi o governo que mais deportou latinos americanos na história dos Estados Unidos, contra os latinos. Então, veja, nós não temos que nos iludir com isso. Esse protesto é muito importante, a denúncia da questão racial, o combate contra as estruturas de Estado, mas nunca se esqueçam que a mãe, o pai de todas as opressões nos Estados Unidos é aquela que divide, de um lado, os proprietários, grandes proprietários e os donos do dinheiro, e do outro, a classe trabalhadora, que é mulher, que é negra, que é latina, que é tudo mais, mas é, antes de tudo, classe trabalhadora, cujos salários estão lá embaixo, cuja abandono pelas funções do Estado estão lá embaixo e cuja opressão está sempre lá em cima. Isso as pessoas têm que ter clareza.
Ô, Nildo, eu queria até esgotar esse assunto, mas ficou impossível agora diante da tua fala, porque eu queria, assim, a gente tem muita ilusão aqui no Brasil que se Trump perder as eleições lá, que o quadro geopolítico mudará de uma forma radical e isso aqui no Brasil seria assim, uma catástrofe para esse direitismo todo. Qual a tua Me visão? permita uma observação. Esse é tão ingênuo que é o seguinte: se algo tem, o sistema político brasileiro está numa crise, numa podridão completa. E quem está dizendo isso é Bolsonaro. O Bolsonaro diz isso e a esquerda brasileira está na ridícula situação de defender a democracia em abstrato e, à luz do povo, aos olhos do povo, está defendendo essa podridão. Por isso que nós vamos para uma eleição, vamos quebrar a cara. Bom, lá nos Estados Unidos, eu vou dar o seguinte: lá nos Estados Unidos tem uma coisa que chama o Report of President, que é o presidente da República vai todo ano, reúne o Congresso e dá um informe à nação. Nesse informe à nação, estava lá uma figura detestável da América Latina chamado Juan Guaidó. Juan Guaidó é esse impostor, ladrão, corrupto, marioneta dos Estados Unidos que se declarou ao presidente, auto se declarou presidente. Quando ele apareceu lá e Trump falou da Venezuela, todos os deputados se levantaram, os senadores, e a senhora Nancy Pelosi, mulher, uma deputada do Partido Democrata desde sempre, aplaudindo junto. Quando se trata de política externa, o Partido Democrata e o Partido Republicano estão submetidos a uma razão de Estado. Qual é a razão lá? O expansionismo imperialista. Você pode me dizer, Manildo, Barack Obama foi em Cuba, sentou com Raul Castro e fez uma discussão no Teatro Carlos Marx. É verdade. Mas Barack Obama conseguiu acabar com o Guantánamo? Não. Barack Obama conseguiu acabar com a lei Helms-Burton? Não. Barack Obama acabou com a lei Rockefeller? Não. Nunca. Eles não tocam no essencial. Eles liberam as viagens, afrouxam alguns governadores, porque a legislação nos Estados Unidos cada estado tem o seu. Mas a razão imperialista, alguém pode imaginar que Cuba é uma ameaça militar para os Estados Unidos? Sabe qual é a ameaça que Cuba tem? É que Cuba dá um péssimo exemplo para as elites latino-americanas do que é um país soberano, que não fica como a Dilma, que engoliu a violação dos segredos da Petrobras e seu próprio correio eletrônico e não teve sequer 2 moléculas de lucidez e de patriotismo para dizer: basta, Barack Obama, aqui nós não conversamos mais enquanto você não me entregar tudo que foi. E engoliu. Então, veja, essa é uma questão essencial, né? Nesse aspecto aí, teve uma situação que eu achei até humilhante, eu não quero ficar remoendo isso não, mas a Dilma tentou se encontrar com o Barack Obama por conta desse episódio e recebeu um não rotundo para se encontrar com o subsecretário do subsecretário. Enfim, isso é só para sublinhar isso que você está falando. Mas, Nildo, estamos quase chegando no final. O que vai acontecer com o Brasil depois da pandemia? Porque a pandemia vai ter uma hora que vai acabar. Ou a gente vai morrer todo mundo, ou ela vai acabar por conta própria, porque se depender do Bolsonaro, ele quer mesmo que eu e você morramos, né? Então, que cenário a gente tem pela frente depois que passar isso? A economia vai estar muito abalada? Quais as perspectivas eleitorais ainda para esse ano? Como é que você vê isso, só para a gente encerrar o nosso papo de hoje? Bem, eu quero fazer um prognóstico aqui e assumimos um compromisso aqui de eu voltar. Sim. Daqui uns meses. Sim. Com um tempo tão generoso quanto esse aqui que você me concede para conversar. Eu quero fazer 2 prognósticos aqui. O epicentro da crise, hoje deu um dado importantíssimo. Hoje, dia 4 de junho de 2020, nos últimos 7 dias, a curva de contágio no Brasil foi superior à dos Estados Unidos. Isso significa que julho e agosto vai ser o auge. Então, a crise sanitária agora se acentua. Agora. Lá atrás a ideia era que era maio. Não. Só deixa eu fazer uma interrupção, Nildo. A Folha de São Paulo ontem, ela fez uma matéria dizendo que os números estão sendo subnotificados 20 vezes. 20 vezes! Veja, eu quero reivindicar aqui, a Universidade Federal de Pelotas fez, há 2 meses atrás, e deu na cidade de Pelotas, assim, olha, no mínimo 10 vezes.
Então, tem 2 mil contaminados, tem 20 mil. Então, isso aqui já está claro, a subnotificação, esse país não testa. O país não testa, é simples. Então, claro que essa canalha dirigida por Bolsonaro está aqui para matar nosso povo. É isso mesmo. Mas reprovação moral não resolve. O problema é política, cabeça no freezer, pensar o que fazer. Então, a crise sanitária vai se expandir, exceto se aparecer uma vacina. Se não aparecer, nós vamos enterrar muitos mortos. E nós vamos ser, seguramente, o segundo país no mundo em número de contágio e de mortes. Estamos lá do lado dos Estados Unidos, que é uma tragédia, igualmente. Bem, então, a crise sanitária vai deixar marcas muito grandes. Agora, a crise econômica, José, você sabe, a gente conversou há muito tempo atrás sobre isso, eu disse, olha, vai ser terrível, e eu ainda estava otimista, vai ser mais terrível do que eu havia te dito. Em setembro, em agosto e setembro, nós vamos ter uma gravíssima situação. A Prefeitura do Rio vai ter que pagar essa semana e o mês que vem 600 milhões por fato da dívida pública, vai se declarar em quebra. Claro que Bolsonaro, com o Crivella, tão articulado, vão dar um jeito, mas a crise fiscal dos estados é gigantesca. A queda da demanda é gigantesca, o desemprego é gigantesco, a crise mundial é gigantesca. Vão sobrar os banqueiros, os exportadores com câmbio desvalorizado, muito claramente, as multinacionais de maneira muito modesta, porque elas estão repatriando juros. Eu entrei no boletim de estatísticas americano, vendo como é que as multinacionais estão, em função da crise lá, repatriando juros. O capital externo já saiu daqui da Bolsa, etc. E eles vão atracar as reservas. Eu estou vaticinando aqui que esse real de 5,7, agora 5,1, e tem um otimismo aí, não vai se manter. Não tem. Nós viveremos o auge da crise econômica a partir de agosto e setembro. Portanto, o cenário eleitoral é ainda imprevisível, mas no cenário eleitoral, as forças progressistas de esquerda estão muito mal paradas. Por quê? Porque eu estou vendo aí esse miserável manifesto do Juntos, que coloca lá canalhas de ontem, Fernando Henrique Cardoso, banqueiros, bolsonaros arrependidos, etc., assinando com gente como o Boulos, o meu partido, é uma vergonha mundial. Eu vi agora um outro manifesto do João Paulo Lema, que é o 19º capitalista do mundo, pedindo um manifesto aí, mais à esquerda daquele, dizendo o seguinte, todos juntos contra Bolsonaro. Eu não vou estar com o Itzel contra Bolsonaro. Eu não vou estar com Dória contra Bolsonaro. Agora é hora da esquerda afirmar, mesmo sob o prejuízo de ter uma derrota eleitoral, uma independência de classe e dizer a sociedade brasileira, José, está precisando de uma nova referência crítica que nós perdemos com o fracasso histórico do PT. O PT hoje é motivo de rechaço nas classes populares. Ninguém tem isso. Nós vamos precisar disso. Então, esse período o grosso da pandemia está por vir, o grosso da crise econômica ainda está por vir, e o que precisa a esquerda fazer é manter 2 moléculas de lucidez, 2 neurônios de lucidez, e dizer, não me misturo com a canalha que ajudou a produzir esse caos, que envolve Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Lula, etc., Temer e Bolsonaro, que é parte da podridão, e criar uma nova referência crítica. Se aqueles que formulam que vem um fascismo, uma ditadura, saibam, frentes eleitorais são incapazes de parar o fascismo, não pararam em nenhuma história do planeta, nem no Chile de Pinochet, nem na Alemanha nazi, nem nenhum regime aqui. E outra coisa muito importante, não dá para comparar com o processo de democratização no Brasil. Por quê? Vou dar um exemplo aqui e concluo com isso, José. Você sabe quem é Ulisses Guimarães. O nosso público jovem não, mas Ulisses Guimarães era o líder do MDB, um liberal paulista vinculado ao empresariado, que simplesmente dizia o seguinte, ele foi anticandidato, ele brigou contra a ditadura o tempo inteiro. E ele montou uma frente para botar Tancredo Neves lá. Tancredo Neves morreu, nas vésperas da posse entrou Sarney. Quem era Sarney? O líder do governo da ditadura. Quer dizer, da costeira da ditadura saiu o governo. Mas a oposição à ditadura foi dando demonstrações durante 21 anos de luta. Nós tivemos deputados caçados, sindicalistas assassinados, militantes desaparecidos, todo tipo de senadores biônicos, reformas partidárias, nós tivemos tudo. E alguns liberais na oposição. Esse liberalismo que está aí hoje, como é que eu vou sentar com Kim Kataguiri, do MBL? Eu quero distância dessa gente. Nós precisamos restaurar o nosso povo uma esquerda radical,
que diga só um novo radicalismo político vai redimir o Brasil dessa circunstância. Por dentro do sistema não dá mais. Agora é uma revolução brasileira. Sim. Como e quando? Vamos discutir. Ô, Nildo, eu queria espichar mais esse assunto, mas o meu reloginho aqui já fechou. Daqui a pouco vai cair a conexão, porque a gente só tem esse período aqui mesmo. Mas tem vários temas que eu queria conversar contigo, que as pessoas querem saber também. Queria que você fizesse uma avaliação do que está acontecendo na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Venezuela, México, na Colômbia, no México. Na Colômbia. Eu quero, então, marcar com você daqui a algumas semanas, a gente fazer um programa só para dissecar essas histórias. A gente pega um quadrinho para a gente dar mais um pontapé na conjuntura nossa nacional. Certamente acontecem novos fatos. Mas eu queria fechar aqui te mandando um grande abraço, te agradecendo aí por estar com a gente aqui no Portal do José. E a gente vai fazer como você está dizendo, né? Vamos nos manter aqui diligentes, denunciando, tentando nos organizar e fazendo até críticas até ao nosso próprio pessoal, né? Porque isso ajuda a gente a dar passos mais à frente, né? Olha, José, eu acho que eu só referendo o que você disse. Quem é a nossa principal companheira nessa caminhada? É a crítica. Nós temos que estar armados da crítica. A crítica a tudo e a crítica a todos. De resto, com uma agenda dessa, eu já fico torcendo para que o nosso programa seja depois da manhã. Um grande abraço a você, a todo o teu público aqui, que sempre me honrou, com muitos contatos, etc. E vamos adiante, à esquerda e adiante sempre. Gente, e vocês todos que curtiram e ficaram com a gente, os que não estão inscritos ainda, se inscrevam, dividam esse papo nosso aqui maravilhoso com seus amigos, porque as nossas palavras, elas têm força, elas acabam tocando mentes e corações. Eu acredito muito nisso. Então, se inscreva, ajude a gente a espalhar. Pode cortar pedacinho do nosso programa, pode colocar nos seus canais, mandar no Face, WhatsApp. Está liberado, porque não tem uma palavra aqui que a gente possa se arrepender dela. Nildo, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Tchau, querido. Tchau.